Olá, turma, tudo bem? Agora começando de verdade o nosso podcast Brasília na sua Rádio BR Brasil. Sejam todos bem-vindos. E lembrando, hein, entra lá no nosso canal, no podcast Brasília, lá no YouTube, compartilha só com todo mundo o link, dá o seu joinha. E você pode enviar para sua família, para seus amigos, porque hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial no podcast Brasília. E lembrando que o podcast Brasília, ele tem um oferecimento do Grupo BR Brasil, Comunicação Multimídia, Rádio Mais Brasília, Rádio BR Brasil. Gente, eu fiquei super animado quando eu soube que esse convidado, né, disse sim ao nosso convite para estar aqui no podcast Brasília. É ele. Olha, e ele tem meu sobrenome, viu? Nós não somos da mesma família, mas carregamos juntos aí, herdamos o mesmo nome. Eu sou Marcelo Torres. Seja bem-vindo, Eduardo Torres. Ô Marcelo, muito obrigado. A gente agradece a todos vocês aqui pelo carinho, pela recepção, pelo convite. E, pô, cheguei aqui de cara, me apresentaram o Marcelo Torres. Eu falei, como assim Torres, rapaz? De onde é que vem esse sobrenome aí? Será que as famílias se misturaram em algum caminho aí no decorrer da vida? Eu sou lá do Nordeste, você é daqui de Brasília? Eu sou de Brasília, como eu falei. A minha mãe é mineira, então tem um Torres vindo lá de Minas. Mas o meu pai cearense, na família dele também tem algumas pessoas com esse sobrenome Torres. Rapaz, Então tá bem espalhado aí pelo Brasil. Eu sou de Teresina, no Piauí. Então, com certeza, lá em Teresina, no Piauí, tem muita gente com esse nome Torres. Bom, a gente tem que herdar e levar adiante e prezar por esse nome Torres, não é, Eduardo? Vamos descobrir de onde que veio essa origem depois, né? Claro. Eduardo, muito obrigado pelo teu convite, pelo seu aceitar o nosso convite a participar do podcast Brasília. E eu, já de início, a gente pede para que você se apresente para quem ainda não te conhece, quem já te viu, quem ainda não te viu, saber quem é o Eduardo Torres. E a gente vai conversar muito num papo assim super bacana nesse podcast Brasília. Ô Marcelo, obrigado. Ultimamente, né, Marcelo, a gente assim, já viu aquele negócio de quem é o Joãozinho? Ah, o João. O João é filho do seu Francisco, é filho da Maria, é filho da... Né, acaba tendo uma referência. Nos últimos tempos a gente é reconhecido assim, quem é o Eduardo? Ah, o Eduardo é irmão da primeira-dama. Opa! Tem sido assim, né? Acaba que a gente acaba perdendo um nome porque alguém sobressaiu aí na família. Então, nesse momento, a gente acaba sendo reconhecido muito assim. Quem é o Eduardo? O Eduardo é irmão da primeira-dama, né? Mas o Eduardo é filho do seu Paulo, que ficou conhecido aí no Brasil inteiro como Paulo Negão. Gente, para quem não sabe, o Eduardo Torres, ele é irmão da Michele Bolsonaro, tá? Esposa, né, a primeira-dama, é esposa do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, agora a gente acaba sendo reconhecido dessa forma. Hora ou outra, quando sai alguma matéria aí, é sempre assim, né? Tratando, é parente, é irmão, é próximo nesse sentido, mas a gente tem uma historinha que nós somos o filho aí do Paulo Negão, né? Eu digo que a gente é filho, eu sou filho do meu padrasto, esse é o Paulo Negão, sempre teve nos acompanhando a vida toda, foi e é de fato meu pai. E da dona Maísa, mineirinha aí, que nos dedicou a vida dela na criação dos filhos. Né? A gente vem de uma cidade simples, somos crescidos, aí eu acho que tomou notoriedade essa cidadezinha por conta da primeira-dama. Nascemos e crescemos na cidade de Ceilândia, né? Ali na Ceilândia Norte. E muito bem educados, eu digo, de uma família simples, com muita dificuldade, mas que sempre prezou pelos valores da família, que tivemos uma boa educação. Nossa mãe era aquela que, sabe, trazia no cabresto curto ali, enquanto muitos acabavam ficando mais soltos ali na rua, na brincadeira. A gente ficava no portão de casa, sabe, eu e meu irmão principalmente, no portão de casa, falando, poxa, deixa a gente brincar ali, jogar uma bola, soltar a pipa. A gente tinha um quintal grande dentro de casa, era a casa dos meus avós, e minha mãe falava assim, pode brincar com quem você quiser, passa para o lado de dentro do quintal, mas do lado de fora não brinca. E a gente sabe como que é a relação nessas comunidades, né? O crime é muito presente. A gente cresceu numa rua onde o tráfico era muito presente. Em frente à nossa casa era uma boca de fumo. E alguns falavam, infelizmente,
para os meus pais que, se não saísse dali, os filhos seriam todos bandidos, porque esse era o meio que a gente convivia. Era nas escolas que tinham esses alunos que, às vezes, os pais não davam tanta atenção, que a gente cresceu. Mas eu sempre digo que eu acredito na educação. A educação dos meus pais, elas foram efetivas. E, graças a Deus, ninguém se perdeu. Né? Eu digo para minha mãe, às vezes ela fala, meu filho, onde eu poderia ter acertado mais? Eu falo, mãe, uma cintada, uma chinelada a mais, às vezes a gente tinha engrenado um pouquinho mais. Mas, graças a Deus, somos uma família acredita muito nos valores familiares, no que é correto, aprendemos a descobrir o que era errado, o que era correto, e fizemos as melhores escolhas. Então, esse, acho que resume um pouquinho. Eu falo pra caramba, viu? De vez em quando vai me cortando aí, Marcelo. E você falou, Eduardo, que você nasceu, cresceu lá na Ceilândia, e muitas das vezes a gente ouve falar por aí, até mesmo de notícias, muitas notícias antigas, que Ceilândia era muito perigoso, né? Uma cidade perigosa, uma cidade realmente voltada para o crime, o tráfico, né? E como você nasceu aqui, foi criado lá em Ceilândia, como é que foi essa questão do desenvolvimento do Eduardo, do crescimento do Eduardo em volta de toda essa dificuldade em relação ao tráfico, ao crime, até mesmo ali nas escolas? Uhum. Marcelo, eu sempre digo, como eu falei anteriormente, eu acredito na educação. A primeira coisa. Dentro de casa, não é educação só da escola. Acho que a escola está ali para trazer conhecimento, ensinar. Mas a minha mãe sempre falou o seguinte: o professor está ali para te ensinar. Respeite a ele. Mas a educação vem de casa. Se desobedecer lá dentro, se não respeitar, aqui em casa a gente vai ter uma conversa mais afinada. Né? Então, acredito muito nisso. Nosso crescimento se dá no meio, construindo com amigos que alguns pais eram bem firmes também, outros, infelizmente, faltou estrutura familiar para ter esse acompanhamento. Né? Eu venho de uma família de policiais. Né? Foram 3 tios policial civil que sempre relatavam o que viviam no dia a dia. A Ceilândia realmente era uma comunidade muito perigosa, não que hoje não tenha as suas necessidades, mas visto do que um dia já foi, melhorou muito, graças a Deus. Acredito que a geração vem modificando, né, a cultura das pessoas vem modificando, a atenção aos filhos, as pessoas olharem para o seu futuro e falar assim, eu vou ser melhor, faz com que tudo isso modifique. Né, a gente cresceu e estudou em escola pública, né? Quem conhece ali o centro da Ceilândia, nós crescemos na quadra da Beth Lili, que é a grande referência na Ceilândia. Falou assim, a caixa d'água, a Beth Lili é a grande referência no centro da Ceilândia. Crescemos ali, estudamos em escolas públicas ali. Hoje até mudou o nome da escola, hoje mudou acho que para 35, 36, mas era Escola Classe 7 de Ceilândia. Crescemos ali. Dali fomos para o Centro de Ensino Médio da Ceilândia, que já tinha uma fama mais pesada. Ali o crime, infelizmente, acabava entrando muito nas escolas. Mas a gente sempre cresceu com um exemplo. Meu pai sempre trabalhou muito, era aquele cara que aposentou como motorista de ônibus, saía de casa às vezes 4, 5 horas da manhã para cumprir o dia dele ali. E a gente sempre viu nos nossos pais o que era correto. Nunca foi aquele negócio de tá perdido aqui, alguém perdeu, é meu, não existe meu. Tem uma história engraçada, porque o meu irmão era de achar muita coisa na rua, sabe? E ele realmente achava. Às vezes você estava do lado dele, ele achava uma moeda, um negócio, mas de tanto achar, um dia minha mãe falou assim, você está proibido de achar. Acabou esse negócio de achar. Não é seu. Ah, mas se eu achar no meio da rua, se eu achar um pacote de dinheiro no meio da rua, é seu. Ah, mas se eu achei, se não é seu, deixa lá, não interessa o que é. Então a gente cresceu dentro dessa linha. E aí se trouxesse alguma coisa para dentro de casa que não era nosso. Tá? Então a gente se dá crescendo nisso. De um bom tempo depois, ali na minha adolescência, sei lá, uns 10, 11 anos de idade, os meus pais começam a ir para a igreja. Na primeira igreja batista de Ceilândia, começa a nossa vida conhecendo a palavra de Deus. E aí eu acho onde tudo modifica, porque os filhos começam a crescer ali dentro, a gente se envolve dentro da igreja com liderança de adolescentes, crianças, adolescentes, mocidade. Fui professor de adolescentes dentro da igreja, líder de mocidade ali dentro. Fizemos vários acampamentos, carregamos essa turma aí
Brasília fora, um tempo que Brasília era muito bom, hoje ressuscitou, né? Parece que no governo do nosso presidente, a gente ouve falar em Marcha para Jesus, parece uma novidade, mas no meu tempo isso era frequente, né? A gente tinha marchas para Jesus, a gente tinha vários shows cristãos na esplanada, a gente tinha um trabalho muito efetivo com o jovem, né? Ao longo do tempo isso foi desconstruído, não sei por quê, né? É um trabalho muito importante e hoje a gente vê esse trabalho voltando e é muito bacana. Então ali dentro a gente descobriu valores, a gente descobriu o que era certo, o que era errado, fortaleceu a educação dos nossos pais quando diz respeito a respeito da autoridade, respeito à hierarquia, respeito aos nossos pais, né? E acho que é um pouco nessa linha. Se eu for continuar estendendo assim, dentro da igreja eu tive oportunidade de aprender uma profissão, né? Dentro da igreja existia um grupo que fazia gravação, transmissão de cultos dos congressos dentro da igreja. Foi ali dentro que eu aprendi a profissão que eu trouxe até os dias de hoje. Estava até conversando com o seu cinegrafista aqui, que trabalha com alguns colegas aí que eu conheço, que a gente já caminhou bastante aí na área de produção, na área de eventos, e vamos bastante por esse caminho. Como você cresceu dentro da igreja, nunca surgiu em você a vontade, aquele chamado de Deus para se tornar um pregador da palavra, um pastor evangélico? A gente acredita em ser cristão também. Claro. A gente acredita em chamado, né? Sim. O trabalho com jovens sempre eu gostei bastante. De estar ali naquele meio, a gente desenvolver atividades com eles. Acredito que o nosso investimento tem que ser no jovem, ele é o nosso futuro. Mas o chamado para pastor, para pastorear, não. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Tem algumas críticas, inclusive, ao que a gente vê hoje, né? Algumas lideranças religiosas acabam nos envergonhando o evangelho. Então, vejo isso com muita responsabilidade, mas digo que sou um servo. A gente está ali para servir. Cresci numa igreja que eu tenho uma boa referência e amizade num pastor que chama-se Júnior Bandeira, né? Fomos filhos ali da Primeira Batista de Ceilândia com o pastor Ageu Bandeira, nosso pastor presidente lá, já falecido hoje, e aprendi com a seguinte frase que o meu amigo sempre fala, que nós, eu sou ruim até para lembrar a frase, mas no contexto diz o seguinte, que se você não serve para servir, você não serve para ser servo daquele que nos criou e que nos serve, né? O fato de nós estarmos aqui hoje é um milagre, foi porque Deus nos serviu com o dom da vida. Então nós estamos prontos sempre para servir, não importa onde, o horário, mas essa questão de ocupar cargos e tudo é o que menos importa para a gente. Eduardo, você é irmão da Michelle Bolsonaro, a primeira-dama. Como é que é ser o irmão de uma primeira-dama? Como que você é bem visto pelos teus amigos, por aqueles que te conhecem, as pessoas na rua sabem que você é o irmão da primeira-dama? Que sentimento surgiu em você? Poxa, agora eu sou irmão da primeira-dama. E aí? Marcelo, é engraçado, né? Quem olha de fora tem uma impressão assim... na verdade, eu nem sei que impressão tem, né? Na verdade, era eu que devia te entrevistar. Como é olhar e pensar assim, tem um fulano aqui que é irmão da primeira-dama, ou às vezes entrevistar um filho, um parente próximo do presidente. Particularmente para a gente não mudou nada. Ocupa-se hoje um cargo, o cargo mais importante da nação, do presidente da República. Do nosso lado é tão bom ver, porque a gente conhece de perto e sabe realmente das intenções, daquilo que é feito, do propósito. Você pensar que quando a gente para em certos momentos, e em algumas conversas com o presidente, é aquele cara que não é só na frente da câmera, é um cara que, de fato, está disposto a botar o próprio pescoço na forca pela nação. Essa parte é pesada, de você saber que tem alguém que realmente põe a própria vida em prol de muitos que ele nem conhece e de alguns que até chega a apanhar de vez em quando. Mas para a gente, particularmente, não mudou muita coisa. O convívio familiar é o mesmo. Facilitou, né? Porque antes a Michelle morava no Rio. Agora, morando em Brasília, a gente consegue ter um contato mais próximo. Consegue, hora ou outra, participar de um almoço juntos, de um momento em família. Isso facilitou bastante. Mas a nossa vida permanece e permaneceu a mesma. Graças a Deus, o início foi um pouco diferente adaptar por conta dos veículos de comunicação que iam atrás, queriam saber, queriam entrar na intimidade, queriam saber o que a vida ia mudar.
perseguir até para saber aonde agora o fulano vai morar. Era né? novidade, né? Aí agora, será que agora vai todo mundo vai mudar de vida? E essa é a grande especulação. Acho que as pessoas não estão acostumadas com um governo sério como o do nosso presidente, de que não é um governo para si, é um governo para a nação. Então, para a gente não modificou nada. É até talvez estranho para quem está do outro lado. Os meus pais continuam morando no mesmo lugar. Eu que ainda estou um pouco nômade, né? Por conta de algumas adequações. Estava morando em São Sebastião, hoje eu estou morando na Samambaia, né? Então, lugares simples. Meu irmão continua morando na Ceilândia. Cada um dos nossos familiares permanece do mesmo jeito. Hoje, a diferença é que quando a gente tem uma reunião em família, acaba que é com o presidente da República, é com a primeira-dama, é a oportunidade, às vezes, de conhecer até aquilo que a gente não conhecia, que é o Palácio da Alvorada. Mas dentro de casa não existe essa relação de é o presidente, é a primeira-dama, é a Michele, é o Jair, e essa relação é tranquila, graças a Deus. Qual é a sua relação hoje com a Michele? Assim, tem a relação antes, né, e após, né, ela assumir esse grande cargo, essa representatividade como primeira-dama. A nossa relação, não, como eu falei, via de regra, não mudou. É a mesma relação de irmão, de a hora... Lá em casa, normalmente, quem fazia o churrasco era eu, né? Então, de vez em quando, até mandar um abraço pro Tchê, que é o churrasqueiro que sempre dá uma força, faz essa graça com a gente, o cara é bom no churrasco. Mas de vez em quando a Michele fala assim, Du, vem pra cá que você vai ser nosso churrasqueiro. Eu falei, gente, tem tanta gente bacana, ele sabe preparar aquela vergonha. Ele sabe preparar aquela picanha bacana. Rapaz, o Tchê é o cara, viu? O Tchê, pô, deixa a gente ali doente. Quando eu falo assim, o churrasco, o Tchê tá em Brasília, falou que vai vir aqui fazer uma graça, assar uma carninha pra gente. A gente para tudo, cancela a gente e fala, vamos comer essa carninha aí, que esse cara é o cara bom. Mas voltando assim, a nossa relação é a mesma. Estamos juntos ali, via de regra, hoje o que muda é a agenda da primeira-dama, já não é a agenda da semanal, não é a agenda da Michele, que era aquela agenda do dia a dia, de casa, de mãe, né? Esse era o dia a dia da primeira-dama, de cuidar de casa. Sei nem se eu posso falar, mas ela narra que quando ela mudou para o Rio, e já a esposa do deputado, né, na época deputado federal, limpando ali a casa e tudo, passou a funcionária de um morador e falou, minha patroa disse que mais tarde queria vir aqui para conversar com a sua patroa, a esposa do deputado. Aí ela falou assim, não, tá bom, depois a gente marca, né? E não existia a patroa, né? Ela sempre foi ali a dona de casa, cuidava da casa, da filha, de levar, buscar na escola, então sempre teve essa atenção. As pessoas, às vezes, têm essa falsa impressão, né? De olhar para as câmeras e falar assim, é cena. Não é cena. Hoje é diferente. Graças a Deus, nós temos uma primeira-dama que ela tem um coração solidário, um coração voluntário, como ela mesma diz, e tem uma atividade muito forte no que diz respeito ao voluntariado e ao trabalho social da nossa nação. Acho que nos últimos tempos nós não tivemos uma primeira-dama com um coração tão aberto e tão ativa na nossa sociedade, né? Acho que principalmente a parte do voluntariado, que sempre foi, na maioria das vezes eu digo, foi a igreja quem fez, a gente teve uma notoriedade maior. As pessoas agora buscam entender e participar do voluntariado no Brasil graças à primeira-dama, graças ao trabalho que ela já fazia, né? Também dentro da igreja dela no Rio de Janeiro, que já fazia aqui em Brasília, que era visitar comunidades necessitadas, às vezes buscar o acolhimento, um alimento, um vestimento, né? O atendimento dessas famílias. Isso ela, mudando para o Rio, também fez isso junto à igreja. Alguns conhecem aí o trabalho dela, que era se vestir de palhaça, ir para os hospitais, fazer um trabalho de evangelização nas ruas. Então, continua do mesmo jeito. Hoje, conseguindo isso com uma visibilidade maior, que é a visibilidade de primeira-dama, de levar o voluntariado, não só agora no bairro que ela mora, mas fazer um trabalho muito bom aqui em Brasília e junto com as primeiras-damas de todos os estados e com primeiras-damas de várias nações do mundo. Então, essa parte é fantástica. Bom, já que o seu relacionamento com a Michele não mudou por ser, claro, sua irmã, mas e como que é, então, ser cunhado
do presidente da República, um cargo mais alto no nosso país, né? Como que é ser, então, como é que é ter o relacionamento com o Bolsonaro? Pai, Agora você está mais próximo, digamos assim, né? a gente fica mais próximo por estar morando aqui, mas é a parte às vezes difícil, principalmente às vezes para os amigos entender, ó, lá vai o recado, daqui a pouco todo mundo vai me ligar e me bater. Porque aí hoje todo mundo fala assim, poxa, eu quero tirar uma foto com o presidente, põe a gente num churrasco lá com o presidente. A coisa não é tão simples assim, porque uma coisa é a relação de família, outra coisa que a gente tem que entender é o presidente da República. Existem vários cuidados, principalmente da parte da segurança, né? Por mais que você fale assim, mas eu sou seu amigo, eu te conheço. Mas a gente também não mistura o trabalho e a família. A família, quando tem os nossos momentos ali reunidos, é um momento, inclusive, que raramente se fala sobre política. Na casa dos meus pais, uma vez, o pessoal viu a movimentação, acabou vendo, então, assim, acaba gerando um certo tumulto, porque as pessoas ficam apreensivas, querem ver, querem tirar foto. Então, isso hoje é diminuído por uma questão de segurança, então é mais fácil a gente ir até lá, né? O dia a dia com o Jair é aquele cara que todo mundo quer saber, né? Como funciona? É daquele jeito? Não é? Você gosta de brincadeira? Claro. Você suporta a piada, Marcelo? Depende da piada, Porque depende. do jeito que ele é, na câmera, ele é talvez até mais brincalhão fora. Então, tudo é na base da brincadeira, é na base da piada, né? Gosta de sacanear todo mundo ali, então a gente brinca, mas é um cara também a gente sacaneia de vez em quando, né? Quebra, não existe esse clima de é o presidente. Brinca, mas sem desconsiderar o cargo que ele exerce, né? Quando a gente está dentro de casa ali, até dá para brincar, dá para sacanear. Tem que ter o cuidado, porque do lado de fora tem que existir esse respeito. É o presidente da República, né? Mas é aquele cara de sentar na mesa com todo mundo fala, como que é o presidente dentro de casa? Quer achar ele dentro de casa, via de regra, é na cozinha, assistindo a TV ali com o pessoal que trabalha ali, batendo papo com os funcionários. E, cara, eu vou até lembrar que no dia que eu vim aqui conversar com o Rogério, conhecer o Rogério, a dona Marilene estava aqui. Você conhece a Marilene? Sim. Conheci a Marilene aqui. A gente estava aqui conversando, inclusive em volta dessa mesa. Ô, Marilene, um abraço para você. Você deve estar nos ouvindo agora. Abração, viu? Ô, Marilene, nós estamos esperando aquele almoço, hein? Já estou ficando com fome. Mas eu não conhecia a Marilene, conheci aqui. A gente num bate-papo, o Rogério falando, como que é isso? Será que é mesmo desse jeito? Eu falei, cara, o presidente é aquele que está esboçado ali. A primeira-dama não é um personagem em frente às câmeras, né? É uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, que busca viver aquilo que fala e que expressa do lado de fora. O presidente é aquele cara de fé, é aquele cara que sabe que ele está ali por um milagre, que sabe que ele permanece ali por um milagre, porque é um propósito de Deus, né? E aí, eu falando daqui, de como que acontece tudo, eu falei, poxa, é tão difícil a gente falar que talvez a gente não tenha credibilidade. E ela virou e falou assim, meu filho, você tem credibilidade sim. Aí eu falei, não, mas o fato de ser família, né? E eu já contei essa história da Marilene aí umas 3 vezes. E ela falou assim, então eu vou te contar. O meu filho trabalha na presidência já há alguns anos. E eu sempre orei pelo meu filho, pela conversão do meu filho. E possivelmente você já ouviu essa história da Marilene aqui. E ele às vezes dizia até que Deus não existia, porque ele já foi muito humilhado naquele lugar. E um dia o meu filho voltou para casa e falou, mãe, eu acredito no Deus que a senhora fala. E eu preciso conhecer, e eu preciso andar mais perto desse Deus. E mudou isso num dia que, num voo, com o presidente da República, com a primeira-dama, ele ouviu a primeira-dama pregando para os ministros dentro do avião. E isso mudou já a realidade de uma vida ali dentro, que já tinha acompanhado vários outros passados aí. E ele traz esse relato de falar, poxa, mãe, o presidente é esse, a gente está numa missão. Ele disse que uma vez o Jair chamou ele dentro do avião e falou assim, senta aqui, como é que é teu nome? Falou, trabalha muito tempo aqui? Como é que é? Senta aqui, senta aqui. E veio no voo, batendo papo com ele, perguntando o que ele achava, como é que ele via. Então, assim, isso muda. É bom para a gente, como familiar,
ouvir essas histórias, de ver que valeu a pena, que vale a pena, que não somos só nós que somos essa voz de falar, esse é o nosso presidente. Eu vi lá na sua rede social, seu Instagram, acredito que foi sua equipe que preparou aquele vídeo em relação ao consumo de drogas lá na Sim. Cracolândia, né? E a gente sabe que em Brasília também, nas cidades satélites, nas regiões administrativas, nós temos, claro que não chega ao mesmo ponto, mas chega praticamente a mesma situação, né? O Sim. consumo de drogas, famílias destruídas. E aí eu acredito que você venha também defender essa causa, levantar esta bandeira em combate, né, ao consumo de diversas drogas. Não vamos citar algumas aqui, mas a gente vai falar do modo geral, né? Em relação a isso, você hoje tem um acompanhamento, um projeto em relação a combater esse crime, na verdade? É um crime, né? Marcelo, olha só, um tempo atrás, e a gente trabalha para aprender, para crescer. Acho que há algum tempo atrás, todo usuário de droga era tratado como um marginal. É um bandido, é um vagabundo. E, se olhar há um bom tempo atrás, talvez até nós tínhamos essa impressão. Até que a gente conheça um pouco mais de perto, ou até que talvez isso entre para dentro da nossa casa. Às vezes, assim, é fácil a gente falar da vida do vizinho, do filho do vizinho. O filho do vizinho é um vagabundo. Quando acontece dentro da nossa casa, eu falo, tadinho do meu. Então, a gente tem que ter esse outro olhar. Alguns anos atrás, o Jair ainda presidente, ou ainda deputado, e a gente discutia em Brasília uma coisa que é bem polêmica, que era a internação compulsória. Aquele cara que está ali nas drogas, perdido, já sem consciência, não tem força para sair. Era pegar aquele cara ali mesmo a contragosto, levar ele para um lugar para dar ele tratamento. Aquele primeiro período que é a desintoxicação, sair um pouco daquela abstinência, para dar a ele a razão, para ele começar a pensar e falar, poxa, eu preciso sair daqui. E uma vez eu conversei isso com o Jair, e ele também tinha essa visão de que, se a gente pega os vídeos antigos do Jair, vagabundo e tal, pô, né, não vamos dar atenção para isso e tudo. Mas é uma construção. E é entender de perto. Hoje, foi o nosso presidente que assinou, acho que por um decreto, a possibilidade da internação compulsória. Hoje é possível uma família que tem um dependente químico, que, pelas forças dele, que já está perdida, a cabeça já está totalmente virada, é possível que uma família solicite uma internação desse parente de forma involuntária. E foi graças ao nosso presidente da República que isso hoje é possível. Então, a gente precisa trabalhar. E aí, vamos pegar. Eduardo, qual a pauta com relação às drogas? Aí eu volto no que eu digo, precisamos investir em vidas e em jovens. Primeiro passo com o trabalho contra as drogas é a prevenção. A gente precisa fazer com que os nossos jovens não entrem e não se percam nesse mundo. Então, é um trabalho perto, é um trabalho com a família. Hoje nós temos um Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família. Olha que coisa diferente. Esse governo valoriza a família. E se nós trabalharmos e se a família voltar a trazer de volta os valores perdidos ao longo do tempo, a gente consegue começar a construir a prevenção dentro de casa. Além disso, vamos pegar essa meninada e vamos dar a eles uma oportunidade de um futuro melhor. Vamos botar eles no esporte. Esporte, via de regra, você tem que ser disciplinado. Eu acredito que a disciplina é o excelente caminho para um resultado de futuro. O cara que tem compromisso com o horário, compromisso com as pautas dele, compromisso em estudar, compromisso... O cara disciplinado é o primeiro caminho para o sucesso. Outras frentes são desenvolvidas, musicalização, jogos, aula de reforço para muitos que têm essa necessidade e capacitação profissional para esse jovem, para esse adolescente. Eu trabalho desde muito jovem, porque o trabalho dentro da nossa casa era um trabalho familiar. A minha mãe começou a trabalhar com confecção dentro de casa, a gente está ali menino, ajuda daqui, ajuda dali. Daqui a pouco pegou esse material, foi vender em feiras, eu acompanhava, fiz tudo isso. Comecei a falar, quero ganhar meu dinheirinho também. E sempre corri atrás. Às vezes meus pais iam, montavam a banca deles, eu fazia pipa e ia vender do outro lado da feira ali para ter o meu.
A gente precisa desenvolver isso nos nossos jovens de hoje. Tem que ter cuidado com esse negócio de que é trabalho escravo, é trabalho isso. A gente tem que filtrar muito bem isso. O jovem, ele precisa estar na escola, a criança ela precisa brincar, mas o que não impede da gente criar consciência nele de que, ao longo do tempo, ele precisa ter responsabilidades e ele precisa caminhar, depois de um certo período, com as próprias pernas. Você falando isso daí, eu lembro que na minha infância eu vendi jornal, vendi picolé, fazia frete na feira e nunca deixei de estudar. Sim. Né? Então, eu acredito que não seja algo que seja voltado para um trabalho escravo. A gente tem que Não. perder essa consciência de que é trabalho E escravo. muito diferente disso. É um trabalho conjunto entre algumas instituições que dão capacidade profissional e a escola. Você tem que ter um bom resultado do outro lado também. Né? Quem trabalha com esporte, normalmente com o acolhimento desse jovem, ele normalmente já faz esse acompanhamento. Traz o boletim, deixa eu ver como é que você está, vamos te ajudar. Se não melhorar aqui, vai ficar no banco, não vai ser titular no time, não. Vai jogar só 10 minutos quando o jogo estiver valendo. Porque a criançada, ela trabalha com esses incentivos ou esses cortes de incentivo. Eu costumo dizer que respeito e medo e temor, eles andam lado a lado. A gente cresceu e respeita hoje os nossos pais. Mas quando você era criança, você tinha medo do seu pai, não tinha? Claro, com certeza. Deixa de respeitar hoje? Não. A gente respeita a velocidade de trânsito, porque a gente tem medo de ser autuado. Então, o respeito e o medo, eles andam lado a lado. Então, a criança, o jovem está ali. Se eu não fizer isso, o meu professor vai me tirar do campeonato, vai me botar só 10 minutos. Então, a gente precisa trabalhar com isso. E isso tira ele da rua. E isso dá a ele pensar para frente. Eu não sei onde você cresceu. Eu narrei onde eu cresci, de uma família simples, que ralou pra caramba, rala até hoje. E o filho do pobre, eu digo, filho do pobre, assim como eu sou, a gente tem quando criança, talvez a gente tenha uma frustração. Que quando a gente busca olhar para o nosso futuro, a gente olha e fala assim, será que um dia eu vou conseguir ter um pouquinho mais que os meus pais? Será que o meu futuro é ter uma vida tão difícil como os meus pais têm hoje? Sabe, de trabalhar do tanto que trabalha, de às vezes não ter condição que todo mundo quer hoje, de ter um carro novo, de ter uma casa não sei de que modo, né, de colocar os meus filhos numa escola particular, porque a gente vê essa a precariedade que tem de um lado e outros acabam despontando. Então, graças a Deus, a minha vida, a minha condição financeira hoje, né, por conta de aprender um ofício dentro da igreja, aos meus 14, 15 anos de idade, me deu condição de ter uma situação um pouquinho melhor do que a dos meus pais e hoje até conseguir ajudar um pouquinho a cuidar dos meus filhos. Eu sou pai de um casal, né, sou separado, mas a cuidar dos meus filhos, mesmo que não estão comigo todos os dias, dar a eles uma condição mínima de moradia, de segurança, e ajudar um pouquinho os meus pais. Como que eu acho que a gente consegue isso? Dá para esse jovem hoje uma oportunidade dele olhar, com isso aqui eu consigo construir algo lá na frente. Com isso aqui eu vou conseguir fazer isso pelos meus pais amanhã. Eu vou conseguir ter um pouquinho mais, né? Ajudar um pouquinho aqui dentro de casa. Então, acho que a gente tem que alimentar a mente desse jovem. Ele tem que estar com a mente o tempo todo cheia. Sabe aquela coisa que os nossos pais e avós falavam? Mente vazia? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Vamos ocupar a mente desse jovem para que ele pense para o futuro? Para que ele não pense só agora? A gente tem um meninado hoje que só pensa nos dias de hoje, infelizmente, é sexo, é namoro, é drogas, é esse tipo de coisa. Pelo menos no meu tempo, dentro da minha casa, no meio que eu convivia, o que você vai ser no futuro? Né? Eu falei, eu sou de uma família que são vários servidores públicos, entre eles alguns policiais. O que você vai ser? Você vai estudar para ser o quê? Né? Então, vamos dar esse norte e nos dias de hoje, principalmente em Brasília, vamos tentar levar o nosso jovem para o empreendedorismo, porque em Brasília todo mundo é assim, meu filho vai estudar para ser servidor público. Se todo mundo for servidor público, quem vai gerar imposto para a máquina pública funcionar? Vamos ensinar os nossos filhos a serem empreendedores, a começarem desde jovem. Hoje nós vivemos o mundo da internet. Quantas crianças
estão ganhando rios de dinheiro, sustentam a sua família com um trabalho na internet, com um canal no YouTube, com tanta coisa. A gente pode dar oportunidade para aquele menino que está lá na ponta, que não vê que vai ter futuro, porque eu sou esse menino lá da ponta, que cresci de frente com o tráfico, que estudei com gente que, às vezes, levava droga para dentro da sala de aula, que numa rixa dentro da escola ia armado para a sala de aula, né? E eu vi que foi possível. Com o quê? Com a educação dos meus pais, em primeiro lugar, e com um trabalho, um ofício que eu aprendi dentro da igreja. E, por causa disso, trabalho com eventos, como eu falei, o rapaz, o seu cinegrafista aqui, conhece, Ulisses conhece, aí, ó, uma boa turma que eu conheço aí na área de eventos, né? E esse trabalho me proporcionou, inclusive nos últimos 2 anos, viajar e conhecer praticamente todo o Brasil como fotógrafo. Eduardo, a gente já está chegando extrapolando assim o teu horário, o seu horário, viu? Eu tenho um horário e eu falo pra caramba, né, Marcelo? Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Você vai disputar mais um pleito, está vindo como um pré-candidato a deputado distrital. Com certeza você já deve ter ouvido aí algum conselho do nosso presidente Bolsonaro. E eu queria ouvir de você e quem está nos ouvindo agora, como que você avalia esse governo do Bolsonaro? Marcelo, olha só, algumas coisas a gente acaba resgatando. Nós temos hoje um governo que nós nunca imaginaríamos que teríamos hoje no Brasil. A começar por um presidente que se declara cristão, e uma primeira-dama que se declara cristã e que declara por onde passa que o Brasil tem um Deus, o Brasil é do Senhor Jesus. E nós vamos pregar. Essa é a nossa missão. O Estado é laico, isso é um absurdo. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. E os representantes que nós temos, políticos, eles estão para representar aqueles que o elegeram, não foi isso? Sim. Quem elegeu o nosso presidente da República é um povo cristão e que concorda e que ratifica que o Brasil é do Senhor Jesus. E nós vamos trabalhar nessa linha. Fora isso, nós sabemos que tivemos várias dificuldades, mas eu também falei, o nosso presidente é o presidente do povo. Quando tivemos a política do fica em casa, e a economia a gente vê depois, eu discuti com vários amigos, porque a nossa posição é muito alinhada ao do presidente da República. Se a gente parar tudo, nós vamos prejudicar muito mais pessoas. Nós vamos perder muito mais vidas. Se a gente parar para pensar, e aí eu sou PJ, e eu fui afetado pela política do fica em casa. Por quê? Trabalho com evento. Sou freelancer, mesmo onde eu prestava serviço no último tempo, era freela. Não tem serviço, o que acontece? Se eu não trabalho, não tem dinheiro. Uma grande parte da nossa nação é assim. Está na rua vendendo alguma coisa, prestando um serviço. Existia o medo do vírus? Existia. Mas eu sempre deixo dentro de casa. Primeiro Deus. Se Deus botar a mão, vai. Se Deus não botar a mão, meu amigo, não é isso ou aquilo que vai fazer. Então, a primeira coisa é confiar em Deus. Adotar as medidas que eram possíveis adotar de segurança, mas parar a gente não podia. É bonito ver quem tem a sua vidinha resolvida, né, financeiramente, estruturada, que não vai faltar nada para os seus filhos, falar assim, tem que ficar em casa, é um absurdo, a pessoa... Por que não pegou e foi atrás daquele que não tinha condição e falou assim, não, você fica em casa porque eu vou pagar suas contas, eu vou colocar comida na sua casa, não vai faltar nada para os seus filhos. Muito além disso, até para colocar comida naquela casa, alguém não pôde parar de trabalhar, não é isso? Então, primeiro, a gente agradece principalmente o pessoal do agro, que nós não paramos de comer graças a essa turma que não parou de trabalhar. Um abraço para a turma aí do agro. A turma de muitas indústrias de alimento que também não pararam, porque senão ia faltar para a gente. Aos mercados que não pararam. Então, assim, por que um pode e o outro não pode? Um é melhor ou pior do que o outro? Não, somos todos iguais. Temos todos a mesma necessidade. E o nosso presidente ele foi muito sensível e muito acertado quando ele falou, temos que aprender a conviver com o vírus. Perdas, infelizmente, virão. Eu tive Covid no início do ano, os meus pais tiveram, minha mãe ficou mal, tive medo de perder a minha mãe, né? Mas eu sempre confiei em Deus.
Então, nós temos hoje um governo que está muito alinhado à necessidade de quem está lá na ponta. Sabe o que está faltando lá na ponta. Sabe como é a vida difícil lá. Então, nós precisamos ter esse alinhamento. Nós precisamos dar esse atendimento. Entender o que está na ponta. É bonito falar assim, eu sei disso, eu sei daquilo. Você usa saúde pública? Uso. Ah, mas tem aquele que é assim, eu vou ser o representante, eu sei como resolver o problema da saúde pública. Você sabe qual é o problema da saúde pública como usuário? Ah, eu sei como resolver o problema da mobilidade urbana. Você utiliza ônibus ou utiliza metrô? Você sabe qual é essa realidade? Ah, todo mundo tem solução para tudo. Mas o nosso presidente, ele vai na ponta descobrir qual é de fato a real necessidade. E isso é importante. Nós temos ministérios e outros técnicos do governo que eles vão na ponta entender qual é a necessidade. E entendendo isso, a gente pode levar esse atendimento. Então, o nosso compromisso de estar neste meio é o quê? É ouvir, é entender, assim como o nosso presidente, e buscar atendimento. Algumas das coisas, eu sei que nós precisamos encerrar, a gente vai lembrando aqui, mas vou voltar só nesse pedaço da saúde agora. Eu tive recentemente no Ministério da Saúde, lançaram um programa lá, e achei fantástico, um programa de capacitação do profissional e tudo, mas eles já tinham um outro programa lá dentro, que capacita o profissional da área de educação, ou da área de saúde, perdão, que faz um trabalho com aquela unidade básica de saúde e se enquadrando dentro desse programa do Ministério da Saúde, existe recurso para investir na estrutura dessa unidade. Nós estamos na capital da República, onde os ministérios, o poder federal está aqui dentro, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, já implementou várias ações positivas, mas ninguém foi no ministério falar assim, o que tem aqui para a gente implementar em Brasília? Então, eu estou dizendo aqui, não é de promessa, é do que já existe, daquilo que o presidente Bolsonaro já fez, e ninguém trouxe para Brasília, que era só dar para ir até a pé, de bicicleta, chegar no ministério e falar, poxa, preciso de atendimento na saúde, tem alguma coisa que pode nos ajudar? Trabalhei prestava serviço terceirizado numa entidade que eu vi prefeitos e vereadores do Brasil inteiro bater lá na porta e falar, pô, me ajuda com financiamento nisso, me ajuda com patrocínio em tal coisa, me ajuda. Mas eu confesso que nos últimos anos eu não vi ninguém daqui de Brasília ir lá e pedir nada por Brasília. Então, a gente não precisa de promessa. Tem muita coisa que já está acontecendo, que já foi implementado pelo presidente da República, e é só trazer e implementar aqui, né? Para tentar fechar no que diz respeito às drogas. O presidente Bolsonaro hoje, com atendimento às comunidades terapêuticas que fazem o tratamento, a recuperação, o acompanhamento dessas pessoas que, né, de certa forma, foram vítimas desse crime, né, de entrar no mundo das drogas, hoje tem um atendimento se eu não me engano, 17 mil pessoas são atendidas com o investimento do governo federal, pessoas que não teriam condição de se internar numa clínica de tratamento. E hoje o governo federal investe e deve ampliar esse atendimento para essas 17 mil e daqui a pouco para mais 17 mil. Só no governo do presidente Jair Bolsonaro foram tratadas mais de 120 mil pessoas na recuperação às drogas, que conseguiram se livrar desse mundo. É um mundo triste e o nosso governo já tem feito. Na área de prevenção, na área de apreensão, eu peguei um número ontem, não recordo aqui agora, mas diz que a apreensão de drogas feita no governo Bolsonaro, se eu fosse empilhar isso em tijolo de droga, daria para construir um muro entre o Brasil e a Colômbia. Então, esse é o governo que tem trabalhado pelo aquele que mais precisa, tem sido sensível à população que precisa de fato, que sempre ficou sem atendimento, buscado alternativas de desburocratizar o trabalho do empreendedor, né, o trabalho do empresário. A gente cresceu numa cultura de que o meu chefe é isso. Meu amigo, se o seu chefe não tiver uma saúde financeira, se essa empresa não tiver uma saúde financeira, não estiver crescendo, daqui a pouco tu está desempregado.
Daqui a pouco você não consegue pedir aumento. Se tiver um chefe meu que estiver me ouvindo aí, ele sabe, eu trabalhei no atacadista, ele sabe que eu batia na porta dele de 6 em 6 meses. Você mostra resultado e fala, eu preciso de aumento. Mas se você não dá resultado, como é que você quer que evoluir também? Então, a gente precisa criar essa cultura de empreendedorismo, de deixar o profissional, o empresário trabalhar, ele produzir, de tirar esse embarreiramento, essa dificuldade toda, de gerar no trabalhador essa consciência de que, para eu crescer junto com o meu chefe, preciso dar resultado. O meu patrão, ele não é o meu inimigo. Tem gente ruim? Tem gente ruim em qualquer lugar. Tem gente que só pensa em si, que explora. Tem em qualquer lugar. Mas, via de regra, a gente tem que caminhar todo mundo junto, todo mundo para crescer. Né? Então, nós acreditamos nesse governo, não é porque a gente acredita numa promessa. A gente tem visto resultados. Né? E se a gente puder ser essa ponte, que alguns não fizeram, entre o Distrito Federal e o governo federal, de pegar o que está pronto lá e falar, me ajuda aqui, como é que eu implanto isso aqui em Brasília? Vamos conversar com o secretário de saúde, vamos trazer isso para cá. Vamos conversar com o secretário de segurança e vamos implementar isso aqui. Né? Tal coisa dá para fazer, não tem recurso aqui, vamos ver aonde que a gente consegue no governo federal. O governo federal está à disposição de trazer esse atendimento. Já tem muita coisa acontecendo e não aconteceu em Brasília por falta de compromisso com a população. Né? E nós temos esse compromisso de trazer o atendimento e muito daquilo que já foi feito no governo federal. Muito bem, quero agradecer aqui a presença do Eduardo Torres. Esse foi mais um podcast, Eduardo. Muito obrigado pela tua presença, por você ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado a tua história de vida com a gente, ter trago para nós aí coisas que dos bastidores que a gente não sabia, porque agora a gente está sabendo, né? Para você ouvinte da Rádio BR Brasil, muito obrigado pela sua presença, ter nos acompanhado. Valeu, Eduardo, e volte sempre. Ô, Marcelo, eu que agradeço demais. E esse volte sempre aí, cuidado, porque depois você vai falar assim, vai devagar, todo dia não dá. Mas agradeço demais, que Deus abençoe a nossa juventude, que possam se capacitar, se profissionalizar, né, e possam construir uma geração melhor. É isso que a gente espera para o nosso Brasil. E continuar caminhando com o nosso presidente aí, que já tem mostrado para a gente que é possível construir um Brasil melhor. Quem quer te seguir nas redes sociais, como é que faz? Procura a gente lá, principalmente no Instagram, que é Eduardo Torres Brasil. Vocês vão entrar lá, vão ver uma fotinha nossa com o presidente ali e vão estar acompanhando aí o nosso passo a passo aí e algumas das bandeiras que a gente defende, totalmente alinhadas ao nosso governo federal, que são os valores cristãos. Deus, pátria, família, e a nossa liberdade não pode ser tomada por ninguém, nem pelo Estado. Muito bem, galera. Valeu, turma. Esse foi mais um Podcast Brasília. O Podcast Brasília tem um oferecimento do Grupo BR Brasil Comunicação Multimídia, da Rádio BR Brasil, Rádio Mais Brasília e, claro, do seu idealizador, Rogério Lacerda. E o Podcast Brasília foi comigo hoje, Marcelo Torres. Recebemos aqui o nosso pré-candidato, né? Eu falo nosso porque faz parte do Podcast Brasília hoje. Então, o pré-candidato a deputado distrital, Eduardo Torres. Valeu, Eduardo. Turma, valeu. Você que está acompanhando pela Rádio BR Brasil, continue na sintonia, curta a nossa programação, vá lá no canal do Podcast Brasília no YouTube, se inscreva no canal, compartilha só com todo mundo, aciona aí o sininho para você receber todas as notificações, é importante para o canal do Podcast Brasília. E outra, você que quer ter a sua marca vinculada ao Podcast Brasília, quer ser um patrocinador, você quer ser um investidor, vem para cá, vem caminhar com a gente também no Podcast Brasília. Valeu, sempre um papo!